Então estão todos convidados ao trabalho. Hoje o estudo do Gabriel seria relações de simpatia, será, não por ele, mas de relações de simpatia e antipatia entre os espíritos metades eternas. Vou fazer um parágrafo de 5 minutos antes da gente passar aqui pelas leituras. O nosso grupo passou por muitas transformações nos últimos anos. E toda transformação física reflete no mundo espiritual e toda transformação espiritual tem suas consequências no mundo físico. A partir do momento que nós ampliamos as fronteiras físicas do grupo, quem aqui não conhece o grupo antigo? Quem aqui veio aqui que não conhece como era o grupo antigo? O grupo antigo, para você ter uma ideia, é dessa última parede aqui até o muro, só. São 2 andares aqui do outro lado. Então, se você for aqui atrás, você vai ver que tem um prédiozinho de 2 andares e que era o nosso grupo antigo. Era um local de multiplicação a partir do nada. E isso era muito bacana ver, né? Sempre multiplicamos do nada. Quem convive há 50 anos, né? A gente que está junto há tantos e tantos anos, os projetos do grupo sempre nasceram da vontade, do querer e do nada. E eles se realizavam. Essa casa era um querer da dona Geralda, da Geralda, que era a fundadora do grupo, que é a famosa sede própria do grupo, porque ali não era uma sede, era uma sede de um ambiente particular, familiar, e que ali viveu durante muitos e muitos anos. Então, conseguimos a realização disso por meios que valem uma palestra por si só, uma exposição por si só, meios absolutamente inimagináveis para nós. E no dia 15 que a gente inaugurou, né? Eu vou falar, né? Dia 15 de setembro, que é a história do grupo. A história do grupo, isso. Ultimamente, a gente... E o que é o bacana do contato com a espiritualidade? Porque, enfim, a gente conversa com a espiritualidade. A irmã Celina é uma amiga de todos nós. Né? O João Clemente é um amigo de todos nós, que são os espíritos que coordenam essa instituição. João Clemente Sobrinho era um dos mentores da dona Geralda quando ela trabalhava aqui encarnada. Ele teve uma vida incrível junto ao Dr. Bezerra de Menezes, foi um dos enfermeiros de Bezerra de Menezes durante muitos anos. Então ele está nessa falange de trabalho do Dr. Bezerra de Menezes, que hoje é um espírito planetário, né? Quase que pode dizer mais do que planetário, interplanetário, mas é um espírito que trabalha também nos lugares em que ele tem o amor, o compromisso, né, o carinho de estar presente. Ele e a irmã Celina, que trabalha com a Maria, mas também trabalha com todos os outros, não pode colocar essa exclusividade, né? Eles estão sempre imbuídos de construir um lugar melhor para que se trabalhe e se estude e que se faça exatamente isso que o Emmanuel está falando, né? Se preserve e se melhore a nossa saúde mental, para a gente poder estar em sintonia com a saúde, com a mentalidade divina, com as inteligências divinas. Então, essa transição física fez com que a espiritualidade pudesse ter o mérito, ou o direito é uma palavra melhor colocada, de também ampliar o espaço físico do mundo espiritual, físico-espiritual, porque é tudo matéria é mais densa e matéria é menos densa. Esses 5 minutinhos é para dizer, hoje o grupo conta muito mais com 2.000 pessoas, 2.000 espíritos trabalhando. Espíritos que trabalham em diversas áreas que envolvem um local como esse, um centro de intercâmbio espiritual. Estou falando isso tudo porque esse livro que está vindo é sobre isso, sobre a importância de centros de intercâmbio espiritual, que existem desde que o mundo é mundo, em que o homem se sentava ao redor de um altar, ou de uma fogueira, ou de algum lugar para celebrar a sua fé. Então, esse estudo que tem vindo é muito bacana, estou fazendo propaganda já, né? E ele indica para a gente que hoje, quando o grupo pôde estender a sua amplitude fisicamente no mundo espiritual, ele tem uma enfermaria conectada a nós. Essa enfermaria está com cara de hospital, porque ela está cada vez maior. Né? Ele tem hoje algo que é sensacional, que a gente teve o privilégio e a emoção de poder visualizar uma espécie de bairro conectado ao grupo Fraterno Espírita Francisco de Assis, que eles chamaram de bairro Fraternidade.
Então, são algumas ruas espirituais que estão ao redor de nós, acima de nós, conectados através desse ambiente aqui. Vai muito além da esquina, não conseguimos ver, quem descreveu não conseguiu ver o quão longe é, mas é um bairro chamado Fraternidade. Coordenados, orientados, trabalhados por João Clemente, irmã Celina, e uma senhorinha muito ágil agora, ágil demais, falante demais, chamada Geralda. Ela fica indo e vindo o tempo todo desse bairro. Esse bairro é onde essas pessoas vivem, onde muitos dos desencarnados aqui vão, eles são tratados e amparados nesse hospital espiritual, e depois eles vão viver durante um certo tempo nesse local, nesse bairro Fraternidade. E achei tão bonito como eles batizaram, né? Nosso grupo é fraterno, o bairro é Fraternidade, e isso é muito franciscano, né? Então eu queria dizer isso para vocês, que do momento em que a gente decide vir ao grupo, do momento que a gente decide ter uma conexão com o grupo, do momento em que a gente atravessa aquele portão, do momento em que todo o nosso desejar é buscar conhecimento espiritual, algo acontece no mundo espiritual que reflete isso com a gente. Aqueles que são responsáveis pelas nossas encarnações, eles reveem o planejamento que a gente fez. Eles reveem se está tudo encaminhado como a gente planejou a nossa encarnação. Eles começam a tratar a gente no momento que a gente cruza o portão. Aqui acontecem inúmeras trocas espirituais e fluídicas nas laterais, e principalmente aqui por trás. Existem canais de energias que são retirados da gente, e existem colocações energéticas que são feitas. Então, existe uma troca muito incessante espiritualmente. E aí vai por todos os trabalhos, o trabalho de passe, que acontece muito mais aqui do que aqui, mas enfim, aqui também acontece. O trabalho de curas mais profundas, que vai voltar a acontecer no nosso grupo, a gente já fez isso. Eu sei que é um dos sonhos da Maria, que a gente volte a ter um dia específico para tratamento espiritual, que precisa dos médiuns uma disciplina, que precisa dos pacientes uma disciplina, que precisa que a espiritualidade, para poder a espiritualidade poder atuar mais diretamente nos nossos corpos físicos e nos nossos corpos espirituais. Então, isso tudo faz parte de um crescimento, de uma conscientização. Isso acontece no dia do trabalho da doação de cestas básicas, no trabalho da desobsessão, que é uma reunião específica de médios, ou seja, o grupo fraterno Francisco de Assis não descansa, porque os espíritos não precisam do descanso físico que a gente tem. O que eles precisam é de um momento, às vezes, de meditação, um momento de renovação, eles param, descansam de uma atividade para estarem fazendo outras, e daí por diante. Tá? Então, eu queria dizer isso, é muito importante que a gente tenha noção do que acontece. Tem gente que veio aqui no grupo, ou que foi lá no grupo, uma vez somente. Uma vez. Os arquivos da vida dessa pessoa estão presentes no grupo fraterno. Isso eu digo para a irmã Celina algumas vezes. Basta uma vez, veio aqui, pediu, essa pessoa entrega o pedido dela, pode ser qualquer petitório, né? Pode ser qualquer um. Ela entrega o petitório e isso fica registrado no grupo fraterno Francisco de Assis. Pode ser que a pessoa nunca mais venha, pode ser que a pessoa nunca mais goste, não queira mais, mas está presente. Está presente eventualmente quando se ora por todos os que já passaram pelas fieiras do grupo fraterno, essa pessoa recebe também, porque a oração tem esse poder. Quando Francisco de Assis vem lá de longe, ou aqui de pertinho, para quem achar, e abençoa todos os membros do grupo fraterno, essa pessoa que às vezes entrou aqui uma vez, às vezes tem até raiva do grupo, foi embora do grupo com raiva de todo mundo, essa pessoa recebe, porque isso é o trabalho que a espiritualidade faz. Então, que a gente possa estar atento para isso. A gente possa estar atento para que durante o sono, durante a madrugada, a espiritualidade trabalha para caramba, muito mais do que a gente imagina. Né? Não é só o domingo que representa um momento espiritual na nossa vida. Esse domingo, às vezes, talvez seja um momento de parar e pensar. Mas isso se estende 24 horas por dia enquanto a gente estiver encarnado. E até desencarnado. Porque depois de desencarnado, a gente provavelmente, se quiser,
vai fazer parte dos grupos de trabalho, grupo de comunicação, grupo de visitadores, grupo de pesquisa. Tem um outro livro que a gente terminou de transcrever, que foi uma viagem que um grupo aqui do Grupo Fraterno fez, uma viagem espiritual, se chama A Viagem, Excursões Espirituais. Eles saíram daqui num veículo espiritual e eles foram até o continente africano, depois eles passaram pelo Oriente Médio, enfim, eles literalmente fizeram uma pequena volta ao mundo do lado ocidental de aprendizados espirituais. Muito interessante. Claro que eu estou falando isso, vou correr para que isso seja disponibilizado para todas as pessoas. E, enfim, pensem no grupo dessa forma. Não pensem no grupo somente como, vou lá no domingo, recebo o passe, bebo água fluidificada, vejo a palestra e foi. Não é isso. Não é isso. Definitivamente não é isso. E não é uma questão de acreditar ou não acreditar. É uma questão de E a gente está dizendo que porque a gente vê, a gente ouve, a gente tem confirmações, a gente tem inúmeras coisas que acontecem que dizem para a gente que né? Mas fulano aconteceu um monte de coisa ruim e aí no grupo. Qual é a relação de uma coisa com a outra? O entendimento do que é estar num lugar como esse, do que é conversar, do que é trocar informações, do que é aprender sobre vida espiritual, né? Muito mais do que sobre espiritismo. Claro que aqui é um grupo espírita, mas lembrando o Emmanuel, lá no prefácio do livro Nosso Lar, a gente precisa muito mais de espiritualidade, primeiro, do que de espiritismo. Depois que a gente desenvolve espiritualidade e a gente quiser dar vazão racional a esse anseio espiritual, o espiritismo vem alimentar, porque é uma ferramenta intelectual maravilhosa. Né? Fora isso, e espiritualidade está aqui no que ele acabou de dizer, é desenvolver a si mesmo para sintonizar com a mente divina. Certo? Foram 10 minutinhos. O grupo tem trabalhado muito e tende a crescer mais, e tende a cobrar mais responsabilidades da gente, e tende a oferecer mais espaços para voluntariado, e tende a oferecer mais espaços para quem quiser se desenvolver. E às vezes a pessoa que precisa se desenvolver e vem participar de um grupo como esse, por exemplo, vem para o grupo, aí ouve a primeira ordem e diz assim, fica me dando ordem, né? Não vou nem participar desse lugar. Essa é a lição que a pessoa precisa ter. Quem conviveu aqui com a dona Geralda, a senhora vai ouvir. Quem conviveu aqui com a dona Geralda e não sabia receber uma ordem? Ia conseguir conviver com ela? Não ia conseguir conviver com ela. Mas se você conseguisse conviver com ela e soubesse receber uma orientação /ordem, o aprendizado era dela e nosso. Agora, se você vem para conviver num lugar e você não sabe receber uma orientação, se você não sabe ouvir alguém que ele eventualmente elevou a voz, se você não sabe ouvir alguém que está num momento ruim, falou uma palavra ruim, você vai saber conviver onde? Se nós todos somos aprendizes dessa bendita escola de vida que nós temos. Então, estar num grupo voluntariamente demanda o entendimento do que é estar ali. Não é simples, eu vou lá, vou ajudar e pronto. Eu faço o meu e pronto. Não é sobre isso. Está longe de ser sobre isso. O quanto isso vai ser bom para você, o quanto isso vai ser bom para o grupo, o quanto você pode ir a mais, o quanto você pode ir além. Espaço não falta. Mas a Maria não me ouve. Mas a Maria Fátima não me ouve. Não tem problema. Quem te ouve é a espiritualidade. Se a Maria com as imperfeições dela, se o Wagner com as imperfeições dele, se a Fátima não ouvem, alguém ouve. E é isso que a espiritualidade tem dito para a gente o tempo todo. Os nossos pensamentos durante o trabalho são todos captados. Todos. É engraçado, parece que desce um tubo na cabeça de cada pessoa para que isso seja refeito os fluxos mentais e os pensamentos são captados. E a espiritualidade vê. Os espíritos evoluídos conseguem ver até o átomo da gente. Como é que eles não vão ver nossos pensamentos, os nossos anseios, os nossos medos, as nossas bobagens, as coisas ruins que a gente faz? Claro que eles veem. E por que eles são evoluídos? Porque eles não julgam. Porque eles estão aqui para entender a nossa vida como aprendizes. Crianças espirituais, tentando deixar de ser crianças espirituais, tentando amadurecer para alguma adolescência espiritual,
tentando ganhar alguma maturidade espiritual, porque essa maturidade espiritual permite que a gente conviva melhor num grupo, conviva melhor em família, conviva melhor no trabalho, viva melhor. É isso que a espiritualidade o tempo todo está tentando dizer. Fizeram um livro sobre isso, e a gente vai precisar repetir isso muitas e muitas vezes. O que é estar num grupo de intercâmbio espiritual baseado nos conhecimentos da doutrina espírita? Não é algo igual ao que se fazia durante séculos e séculos. Não é sobre isso. Existem responsabilidades enormes e existem acréscimos de misericórdias enormes para todos nós. Não estamos sozinhos, nunca estaremos sozinhos. Convivemos num lugar que tem milhares de irmãos a fim de nos ajudar. Se a gente não quiser ser ajudado, é outra questão. Certo? Podia ir até o final falando disso, mas vou antecipar o dia 15. Vou dar uma passada aqui, que esse tema é bem bacana, né? Relação de simpatia e antipatia entre os espíritos. O Kardec perguntou para os espíritos assim: além da simpatia geral, oriunda da semelhança que entre eles exista, votam-se os espíritos recíprocas afeições particulares? Ou seja, além da galera que se gosta e tal, existem interesses particulares de afeição? E os espíritos responderam para o Kardec: do mesmo modo que os homens, sendo porém que mais forte é o laço que prende os espíritos uns aos outros quando carentes de corpo material. Porque então esse laço não se acha exposto às vicissitudes da vida, das paixões. Espiritualmente é mais fácil fazer amigo. Espiritualmente é muito mais fácil fazer amigo. Porque espiritualmente a gente informa, a gente demonstra para o mundo quem a gente é. Espiritualmente não dá para disfarçar com uma roupa bonita, com joias bonitas, e o melhor de você mesmo se você for treva. Porque espiritualmente o que você é, aparece. Se você é treva, aparece treva. Se você diz que está arrependido para um espírito superior e de dentro de você não brilhar uma luz que demonstre arrependimento, o espírito vai sorrir, mas ele vai entender que você não está arrependido ainda. Então não tem como mentir espiritualmente. Não tem como mentir socialmente, não tem como mentir com palavras bonitas, não tem como mentir. Então é mais fácil fazer amigos, ter sintonias espirituais. É isso que os espíritos estão dizendo. Alimentam ódio entre si os espíritos? Olha o Kardec perguntando. Só entre os espíritos impuros há ódio, e são eles que insuflam nos homens as inimizades e as dissensões. A gente morre, perde o corpo biológico e continua o mesmo, né? A morte não santifica ninguém. A morte é uma transição. O que acontece quando a pessoa que tem raiva, que tem ciúmes, que tem inveja, que não gosta de ninguém, que tem raiva do mundo, o que acontece quando as pessoas desencarnam? Ela vai continuar igualzinha. E aí ela vai fazer com que esta sintonia dissemine entre elas. E aí ela vai ficar com raiva do centro espírita, que a pessoa está indo lá para se melhorar, a pessoa que é uma praga, mas a pessoa é uma praga, chata pra caramba, é um horror. O que ela está indo fazer lá no centro, né, Maria? É isso que eles dizem, né? Saiu daqui da porta para fora, volta a ser um horror. Tudo. Qual é a diferença, gente? Vai continuar sendo um horror e vai continuar vindo aqui beber de alguma água de aprendizado para deixar de ser um horror. Aí desencarna, faz o quê? Continua sendo um horror. Aí vem aqui no grupo, no trabalho de desobsessão, e fala assim: eu vim aqui durante tantos anos, não adiantou nada porque você não absorveu nada por você. Mas tem a possibilidade de continuar adiantando. Então, ódio, raiva, desejo de vingança, quero matar, isso tudo continua. Continua entre os espíritos. Como é que a gente lida com isso? É que é outra questão. Então, assim, conservarão ressentimento um do outro no mundo dos espíritos, dois seres que foram inimigos da Terra? Olha que legal essa bacana. Olha só, o Kardec é bem bacana, né? Conservarão ressentimento um do outro no mundo dos espíritos, dois seres que foram inimigos na Terra? Os espíritos respondem não. Compreenderão que era estúpido o ódio que se votavam mutuamente e pueril o motivo que os inspirava.
Apenas os espíritos imperfeitos conservam uma espécie de animosidade enquanto não se purificam. Se foi unicamente o interesse material que os inimizou, nisso não pensarão mais, por pouco desmaterializados que estejam. Não havendo entre eles antipatia e tendo deixado de existir a causa de suas desavenças, aproximam-se uns dos outros com prazer. Sucede como entre dois colegiais que, chegando à idade de ponderação, reconhecem a puerilidade de suas dissensões infantis e deixam de se mal querer. Haha, né? Essa é uma resposta maravilhosa da espiritualidade, porque é uma resposta positiva. E é uma resposta que a gente tende a querer que seja real. E funciona. Mas precisa de algo aqui. Lambendo o dedo. Conservarão ressentimento um do outro, não compreenderão que era estúpido o ódio que se voltavam mutuamente. E para compreender? Como é que faz para compreender? Como é que faz que o espírito está com raiva de tu? Né? Como é que faz? Posso falar desse, né? Esse já foi encaminhado, meu amigo. Teve um que veio um dia e falou assim para mim, você já estava na reunião, né, Leandro? Não, teve um dia que falou assim para mim. Ele chegou no médio e a gente é responsável por algumas funções na reunião. Uma das reuniões é conversar com os espíritos. E o espírito chegou e era a minha vez de conversar com ele, tentar ajudá-lo, junto com todo o trabalho mediúnico e com toda a casa, não é o Wagner, né? E eu falei, o que eu posso fazer por você? Eu todo amiguinho. E ele começou a falar, e eu tentei interrompê-lo para falar alguma coisa sobre Jesus. Aí eu ouvi assim, só fica calado. E ele falou contra a gente, falou um monte de coisa contra uma pessoa, que eu achei que não era eu. E aí eu voltei a perguntar assim, o que eu posso fazer por você, meu amigo? Ele falou assim, morrer? É isso que eu quero que aconteça contigo. Ele estava falando contra mim. E eu não precisa se preocupar não, que a gente só morre, né, quando está na hora de morrer. Mas se você fica com medo nessa hora, claro que ele quer te amedrontar. Mas o que era aquilo? Ele tinha ódio, tinha raiva. Raiva, em geral. Essa raiva estava direcionada para mim, né, e para o grupo. Aí foi isso que a gente tentou fazer com que ele pudesse compreender que aquele ódio não era um ódio contra mim, era um ódio que estava dentro dele. E o ódio, às vezes, a gente tem... Você já viu? Você está com raiva? A gente está com raiva, né? Sabe quando a gente está com raiva? Está com raiva, a raiva vai para tudo quanto é lugar. Já viu isso? Vai para o fulano que fala um negócio para tu, vai para a pessoa... É raiva, gente. É sentimento ruim. É vibração ruim. Vibração que não alimenta a gente. Quem é que vai tirar essa raiva? Já viu outra coisa, uma metáfora, né? Uma figura de linguagem, a gente fala, botei tudo para fora, falei tudo. Botou para fora, mas não esvaziou não, porque isso não é líquido. Botou para fora, mas continua aqui dentro. Vocês já pararam para pensar nisso, né? Falei tudo que eu tinha que falar para a pessoa, botei para... Não bota para fora, gente, você só expõe. Você expõe quem você é, você expõe o que você sente e continua em você. Então, o compreenderão, e aí é bacana, porque muitos deles, já houve casos também, que você fala, olha, você está falando não faz o menor sentido, é verdade, você está falando tem razão, não faz o menor sentido. E aí a pessoa entende, cara, estou numa vibração totalmente errada, estou numa outra vibe, como se fala hoje em dia. E aí muda a vibração, muda o sentimento, você percebe que aquela pessoa, foi encaminhado, foi ajudado, ele seguiu a vida dele, seguiu a história dele espiritual. Né? É diferente de quando a gente não consegue fazer isso com a gente entre nós, né? Encarnados. Quando a gente faz isso entre nós, como é que a gente consegue fazer isso entre nós? Um sempre tentando fazer o outro compreender. Só que o outro que não quer compreender acha que aquele outro não compreendeu. E aí a incompreensão mútua fica uma cegueira. Ninguém cede ao fato de que a gente pode se entender, cede um pouco, aceita, não discute. Esses conhecimentos são conhecimentos basicamente espirituais. Não são nem conhecimentos espíritas. São basicamente conhecimentos espirituais. De como é que são as relações entre seres humanos. Kardec falou, e os espíritos responderam de maneira muito inteligente. Quando você compreende o quão pueril, o quão infantis são as nossas ações, nossa, como eu era idiota. Como eu fazia uma coisa que não fazia o menor sentido. Como eu estava numa vibração de existencial, num lugar que não fazia o menor sentido. Né?
Tem um livro de um sociólogo, Marshall Berman, que ele fala assim, tudo que é sólido desmancha no ar. E aí ele fala, se você colocar a sua vida toda, o Dalai Lama fala isso também, se você coloca a sua vida inteira baseada em alguma coisa que desmancha, que quebra e que pode ser descartada, a sua vida vai desmanchar, quebrar ou ser descartada. Que é uma crítica às pessoas que colocam nos bens materiais todo o objetivo de suas vidas, né? Na casa, no carro, no objeto de consumo, na medida da sociedade de consumo. Falei bendita para não falar uma palavra pior. Se isso desmancha, isso não pode ser o objeto de felicidade da sua vida. Porque um dia isso acaba, um dia você vai embora e nem é seu mais. A espiritualidade está dizendo isso o tempo todo. A lembrança dos atos maus que dois homens praticaram um contra o outro constitui obstáculo a que entre eles reine simpatia? O que você acha? O cara brigou um com o outro, morreram os dois, você acha que eles vão chegar no mundo espiritual amigos? Se eles não compreenderem a puerilidade, não. O que os espíritos respondem? Essa lembrança os induz a se afastarem um do outro. Claro, mesmo espiritualmente e mesmo materialmente. Aí a gente começa aqui nas antipatias e simpatias. Sabe por quê? Que sentimento anima depois da morte aqueles a quem fizemos mal nesse mundo? Se são bons, eles vos perdoam, segundo o vosso arrependimento. Se maus, é possível que guardem ressentimento do mal que lhes fizestes e vos persigam até, não raro, em outra existência. Deus pode permitir que assim seja. Olha que interessante, cara. O cara está me perseguindo há 30 vidas. Ou a gente acha que a gente só tem essa vida. Se a gente já entendeu que a gente não tem só essa vida, para pensar o que nós estávamos fazendo em 1835. Como é que era o mundo em 1835? Como é que era o mundo em 1712? Onde será que a gente estava em 1646? Ué, a gente estava em algum lugar. Não estava nos mundos superiores. Porque se a gente está aqui, a gente não estava no bem. Em 1126, quando Francisco, 1124, agora está fazendo 800 anos que Francisco de Assis recebeu seus estigmas. Onde a gente estava em 1124? Onde a gente estava em 395 depois de Cristo. E em 395 antes de Cristo. Olha só quanta coisa a gente vive. Isso não fica esquecido e apagado na poeira do tempo. Isso faz parte da nossa história. Então é provável, muito provável, que a gente tenha feito um monte de besteira. Que a gente tenha usado de poder de forma errada. Que a gente tenha usado de maledicência, de luxúria. O mundo, gente. Olha o mundo. Como é que está o mundo hoje em dia? E olha que o mundo melhorou. Temos muito mais consciência de quem somos. Temos muito mais capacidade de criar qualidade de vida. Temos muito mais conhecimento. As mulheres não podiam ler, não podiam ser educadas durante séculos. Nem os homens, só os homens de elite podiam ser educados. Então o nível de ignorância era muito grande. E se o nível de ignorância era muito grande, o nível de desumanidade era enorme. Uma criança para nascer e chegar aos 10 anos era um milagre. Não tinha pré-natal. Não tinha acompanhamento de nascimento. Nasceu, vingou. Era tudo na sorte. Quanta raiva, quanta irritação, quanto medo, quanto desespero isso não produziu. E o que nós fizemos com essa raiva, esse desespero, etc. Então é óbvio que se nós criamos relações difíceis com outros seres, essas relações vão continuar existindo até o momento em que exista perdão, em que exista aquela palavrinha aqui de cima, compreenderão que essas coisas são passageiras, compreenderão que o que nós estamos vivendo hoje é um resgate da possibilidade de convivermos bem, de termos um mínimo de convivência entre nós, como sociedade. Eu estou fazendo uma pesquisa se teve algum ano, uma pesquisa burra, provavelmente, mas enfim, se teve algum ano nos últimos 2000 anos que o mundo passou sem guerras. Sem guerra nenhuma. Eu não consegui achar. Quem quiser me ajudar, vai lá no Google, vamos lá. Né? Tempos de paz. Aí você vê lá, tempos de paz. Aí você vai ver assim, mas aqui tinha guerra. O imperador tal decretou tempos de paz.
mas do outro lado do mundo tinha guerra. Então, assim, no mundo, 1 ano sem guerra, estou pedindo aí ajuda, ver se o Emmanuel tem acesso a algum arquivo. O que essas coisas produzem? Produzem raiva, produzem ódio, vingança. E como é que acaba isso? Consciência, compreensão, perdão, olhando para o lado e vendo quão infantis nós fomos. Né? Porque a gente fala infantil, às vezes lembra de criança de uma maneira... A gente está falando de infantilidade e desconhecimento. Essa infantilidade é uma infantilidade claramente de desconhecimento, de falta de consciência. Né? São suscetíveis de alterar-se as afeições individuais dos espíritos? Pode-se alterar essas afeições? Não, por não estarem eles sujeitos a enganar-se. Falta-lhes a máscara sob que se escondem os hipócritas. Daí vem que, sendo puro, suas afeições são inalteráveis. Suprema felicidade lhes advém do amor que os une. Ou seja, em contrapartida, se você chegou num estágio de capacidade de amar, de ser humanamente virtuoso, pouquinho, isso não muda. A gente não perde capacidade evolutiva. A gente, às vezes, estaciona, mas não perde. É da lei. Mas aí o fulano não ama como amava antigamente, então não era real. Não é isso, Leandro? A gente sempre falou sobre bater nessa tecla, né? Se aconteceu algum problema diante da evolução, é porque não era real. Lembra lá do Nosso Lar 2? Quem não viu ainda tem na Disney Plus, é super bacana, trazendo sucesso, não deixem de ver. Nosso Lar 2 tem espíritos que fracassam. Fracassou porque não tinha capacidade evolutiva ainda para vencer. E daí vem, às vezes, entre aspas, as dores dos nossos mentores, as dores daqueles que projetaram a vida, que aí você passa 50, 80, 90 anos para reencarnar as pessoas certas, nas posições certas, para que possam todos viverem ali aquelas relações familiares, e pá, um quebra toda a corrente. Fica com raiva, não perdoa ninguém, quer matar todo mundo, destrói tudo, produz ira em todo aquele grupo familiar, blá, 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 morre todo mundo. Nossa, e aí, Maria? Vamos esperar quantos anos mais para reposicionar todo mundo de novo no mesmo lugar? Porque pode-se perdoar no mundo espiritual? Pode-se perdoar no mundo espiritual. Mas onde é que funciona o melhor perdão? No lugar mais árduo, no lugar onde o erro funcionou, existiu, melhor dizendo. Onde o erro persistiu é onde você vem resolver. E é aqui. Então, se chega a um determinado estágio de evolução e de afeição, nós nos amamos, eu e a Maria, a gente se conhece provavelmente muito mais de 1000 anos, porque nós somos franciscanos, ou pelo menos adeptos e queridos adeptos de Francisco de Assis. Se a gente tem afeição um com o outro, a gente não vai se odiar. Se essa afeição for verdadeira, a gente não vai se irritar. Ela vai ligar para mim, eu vou ligar para ela, e a gente vai seguir adiante. Com afeição. Isso que os Espíritos estão dizendo. Se você tem isso com alguém que vai ser seu esposo, seu filho, etc., etc., e isso não desmancha, é porque é verdadeiro. Se desmancha, é porque não é verdadeiro. Se sucumbe, mas volta a ser o que era, é porque é verdadeiro. E é isso que os Espíritos estão dizendo. Continua a existir sempre, no mundo dos espíritos, a afeição mútua que dois seres se consagraram na Terra? É basicamente o que eu fiz, né? Que eu falei. Sem dúvida, desde que originada de verdadeira simpatia. Se, porém, nasceu principalmente de causas de ordem física, desaparece com a causa. As afeições entre os espíritos são mais sólidas e duráveis do que na Terra, porque não se acham subordinadas aos caprichos dos interesses materiais e do amor próprio. É basicamente o que a gente estava antecipando um pouquinho, né? O quanto o amor próprio vira egoísmo e o quanto o amor próprio vira subsistência, vira exercício de saúde mental. Essa é uma dúvida, gente, essa é uma dúvida da resposta de cada um. O quanto hoje a gente fala, você tem que se amar primeiro, os psicólogos falam muito isso corretamente, né? Você tem que se valorizar primeiro, você tem que pensar em você primeiro, e não é uma crítica nenhuma, e obviamente que isso é uma posição boa para quem precisa se reconstruir. Qual é o limite que essa reconstrução vai até o momento em que você fica doente de si mesmo e para de olhar o outro? Essa é uma reflexão para a gente levar para casa. Porque o ama teu próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas
parece que tem uma ordem aí, né? Parece que tem uma ordem de processo de amar, né? Ou ama a si mesmo para depois amar seu próximo e a Deus sobre todas as coisas. Será que é isso? Então, talvez ama teu próximo como você ama a ti mesmo significa que você já se ama. E você tem que amar o seu próximo daquele mesmo jeitinho, certo? Para depois essa consciência fazer com que você consiga verticalizar o seu amor. Essa é uma reflexão que a gente poderia fazer diariamente. E o quanto esse ama a ti mesmo é egoísmo, que é um dos males da humanidade. Eu diria que é o mal da humanidade. Né? É onde nós estamos literalmente focando e derrapando. Caramba, todas as coisas que eu faço exercício. Não sempre, mas de vez em quando eu faço. Você vai ver uma questão nacional. Você vai ver uma questão familiar. Aí você vai descascar essa questão, sabe? Cebola que vai tirando uma camada. Você tira uma camada, tira outra camada, tira outra camada. Quando chega lá no centro, são seres doentes de si mesmo. Sempre. Às vezes em outro lugar, né? Mas assim, doente de si mesmo impossibilita qualquer relação de simpatia. Impossibilita qualquer relação de perdão. Impossibilita qualquer relação de reconstrução do que foi errado. Quem tem a coragem de doar-se a si mesmo? Se a gente for pensar num contexto mais amplo, a mensagem mais ampla que Francisco de Assis trouxe foi desapego dos bens materiais e do eu, e do seu próprio eu. Quando ele promove um tipo de vida que impede você de valorizar o eu, e é a vida franciscana, e ele transforma a si mesmo, né, de uma vida que tinha anteriormente. E quando ele produz toda a evolução espiritual dentro dele, ele está se doando para o mundo. É quase o mito do herói, né? O mito do herói faz com que o momento em que a pessoa descobre que ele não é mais importante do mundo, o momento em que ele desconstrói o eu dele, ele ganha uma força divina e aí ele ganha um aspecto heróico. O cinema explora isso de outras maneiras. Mas o mito do herói, o clássico mito do herói, é sobre isso. A pessoa só se torna um herói ou uma heroína no momento em que ela vence a si mesma. E vencer a si mesma significa vencer a doença do eu. Não significa acabar com o ego, porque isso também é subserviência. Tem as pessoas que vão lá se maltratar. Estou acabando com o meu ego. Não é sobre isso. Né? Os hindus falam muito bem sobre isso. Assim, não é você destruir quem você é. É você construir um novo eu, e a reforma íntima que o Espiritismo explica é sobre isso. É construir um novo eu para poder lidar com os outros eus. Porque se a gente vai lidar com os outros eus baseado nas nossas vontades, no nosso querer, na nossa opinião, a gente não sai do problema possessivo. O meu e o nosso não acabam. Isso inviabiliza a sociedade, gente. Inviabiliza. As almas que devam unir-se estão, desde suas origens, predestinadas a essa união, e cada um de nós tem, em alguma parte do universo, sua metade, a que fatalmente um dia se reunirá. Essa pergunta é muito bacana, porque até hoje ela gera 200 discussões, né? Estamos predestinados a ter uma chamada cara metade? Temos uma alma gêmea? Essa é a discussão que está em mais de 50 minutos. Mas olha só, tem coisas muito interessantes. Vamos lá o que os espíritos respondem para a gente refletir. Os espíritos respondem que não há união particular e fatal de duas almas. Olha que interessante. A união que há é a de todos os espíritos em graus diversos, segundo a categoria que ocupam, isto é, segundo a perfeição que tenham adquirido. Quanto mais perfeitos, tanto mais unidos. Da discórdia nascem todos os males humanos, da concórdia resulta a felicidade completa. Então, essa ideia de que existe uma alma gêmea, neste sentido aqui, não existe. A alma gêmea no sentido de metade, né? A cara metade, a metade da laranja, essas coisas que a gente fala, né? Isso não existe. Porque o que os espíritos estão dizendo é, você precisa ser um por inteiro. Você precisa ser pleno. Você não pode ser pela metade.
Se você for pela metade, para que exista uma outra metade que pode complementar, você não vai ser inteiro, não vai conseguir complementar a outra metade. Você entende a brincadeira? Se você não for uma laranja inteira para encostar numa outra laranja junto, vocês virarem um lindo suco, olha que bacana essa. Você não vai conseguir juntar com outra laranja para fazer um suco. Porque se você for uma laranja pela metade, você vai apodrecer. Bom, agora vieram várias metáforas, né? Figura de linguagem. Em que sentido, então, deve-se entender a palavra metade, de que alguns espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos? A expressão é inexata. Se um espírito fosse a metade do outro, separados os dois, estariam ambos incompletos. Isso tem muito a ver com uma sociedade que criou um ideal romântico baseado em algo que não é o melhor do ideal romântico. E aqui não estou querendo desfazer da romance. O nosso ideal romântico, ele é falido, do ponto de vista de que uma pessoa precisa completar a outra para ser feliz. O nosso ideal de casamento, dessa forma, ele é falido, porque ele diz que as pessoas se interdependem de tal forma que elas não podem viver sozinhas. Espiritualmente, isso é uma falácia. Está aqui. O que eles estão dizendo é que a união da concórdia, a união de seres integrais, como diria Joana de Ângeles, de seres emocionalmente evoluídos, de seres emocionalmente capazes de conviver, essa união é felicidade completa. Está aqui. É uma dica que os espíritos estão dando. Isso, obviamente, vai vir para os casamentos, mas vai vir para as duplas, para os trabalhos em conjunto, para os projetos de grupos. Vai vir para um momento em que você precisa juntar pessoas para fazerem coisas. Claro que a família e o casamento estão nessa ordem de mais importância, porque são o núcleo da sociedade, onde a sociedade prevalece. Porém, o ideal romântico que nós vivemos é um ideal muito distorcido por inteligências que queriam que nós distorcêssemos a nossa forma de entender o que é uma relação a 2, a 3, a 4, a 5, família. Qual a história de amor mais bonita que existe? Vocês vão me responder. Qual? A novela? Pô, bacana. Eu conheço o autor da novela. A literatura diz que a história mais bonita de amor foi escrita por William Shakespeare. Caramba! Faz algum sentido a história do Romeu e Julieta ser a história mais bonita que existe? Do ponto de vista espiritual? Por que não faz sentido? Por que querem que faça sentido? Que quando você entrega a sua vida pelo amado. Isso é uma coisa, é um pouco do ato heróico, que não é presente em Romeu e Julieta. Então mistura-se essa relação e se diz que os dois adolescentes que tiraram a própria vida por amor, tiraram a própria vida da forma mais linda, do mais amor que existe bonito. Eu vou fazer um filme um dia, Romeu e Julieta depois. Estou falando sério. Ué, Maria, vou fazer. Porque é preciso que se entenda e se reconsidere o que é esse amor capaz de doar. Porque o amor capaz de doar não faz com que você tire a própria vida porque o outro foi embora. E eu vou falar isso porque faz 3 anos, né? O amor capaz de estar bem entende que se um partiu, e aí falta a consciência espiritual, a relação ela se desfez momentaneamente. Quem aqui perdeu o ente querido, marido ou esposa, e que acha que acabou? Não acabou. Está no mundo espiritual. Pode ter outras núpcias? Pode ter outras núpcias. Pode continuar a vida? Pode ter outra, continuar. Mas não acaba a afeição espiritual. Vê o André Luiz no nosso lar 1. Estou muito autorreferente, mas é porque é André Luiz. Ele não volta em casa e vê um outro cara lá na casa dele? Nossa, minha família, meus filhos, minha mulher, minha casa com outro homem. O que era teu ali, filho? E ele se reconstrói. Nada ali era meu, de fato. Eram pessoas com quem eu convivia. Então, quando ele descobre que ele poderia ter esse olhar, ele se liberta desse lugar e ele começa a ajudar o cara que estava lá no lugar dele, segundo ele. O lugar é dele, era aquele lugar. O cara que estava lá cuidando da família dele. Vocês viram o nosso lar 1, né? Pelo menos, né? Se não viram ainda, também tá podendo ver. Tá lá no Disney Plus.
Se dois espíritos perfeitamente simpáticos se reunirem, estarão unidos para todo sempre, ou poderão separar-se e unirem-se a outros espíritos. Todos os espíritos estão reciprocamente unidos. Falo dos que atingiram a perfeição. Nas esferas inferiores, desde que um espírito se eleva, já não simpatiza como Dante com os que lhe ficaram abaixo. Então, a gente está falando que o tempo todo as nossas relações são baseadas no grau evolutivo que nós temos. Olha que interessante. O tempo todo, no trabalho, no ônibus, no banco, na família, no Maracanã, onde quer que seja, as nossas afeições estão baseadas com o nível de evolução que nós estivermos alcançando. E nível de evolução não é acender uma vela dentro de si, não é virar luz, é conhecimento, é expansão de consciência, que se adquire pensando, raciocinando, conhecendo. E esse nível de conhecimento faz com que a gente... Nossa, eu não faço mais parte dessa sintonia, eu faço parte dessa sintonia. Eu fracasso nesse lugar, mas eu sou bem-sucedido nesse lugar. Eu não consigo trabalhar nesse lugar com essas pessoas. Você tem o direito de buscar uma outra sintonia. Eu não estou na profissão que eu gostaria de estar. Eu não estou no lugar onde eu acho que eu deveria estar para a minha vida. Vá em busca do que o seu espírito está dizendo. Quantas pessoas se reinventam aos 40, 50, 60 anos? Porque às vezes elas estavam num lugar imposto pela sociedade. E isso estava maltratando essas pessoas. E aí o amor próprio funciona. Porque você vai ouvir a si mesmo e está dizendo assim, esse sofrimento não me pertence. Eu não vou sofrer por isso. Então eu vou transmutar esse sofrimento em conhecimento, em trabalho, em ajuda. Eventualmente trabalho voluntário, eventualmente uma outra profissão, eventualmente qualquer coisa que faça com que você se sinta bem consigo mesmo. Sabendo que o sentir bem consigo mesmo não significa egoísmo, né? Dane-se o mundo que eu estou bem comigo mesmo. Em ilha deserta ninguém evolui, gente. Na boa, ilha deserta não evolui ninguém. Né? Ilha deserta só é bom quando está lá o Leonardo DiCaprio e a outra menina. Aí eles vão evoluir. Mas deserto sozinho, ninguém evolui. 301. Dois espíritos simpáticos são complemento um do outro. Ou a simpatia entre eles existente é resultado de identidade perfeita. Aí os espíritos respondem. A simpatia que atrai um espírito para o outro resulta da perfeita concordância de seus pendores e instintos. Se um tivesse que completar o outro, perderia a sua individualidade. A gente volta à ideia das almas partidas, né? Se você tem que completar alguém, você perde a sua individualidade. Se você consegue estar em sintonia com essa pessoa, você consegue construir coisas boas. Time de futebol, provavelmente esporte, melhor dizendo, é um exemplo disso, um esporte de grupo, né? Quando um está em sintonia com o outro, todos se ajudam. Mas isso não é realidade, gente. A gente que vê da televisão sabe que existem, num grupo de 11 jogadores, raramente existe uma sintonia perfeita entre os 11 pessoas. São pessoas egoístas e não conseguem colocar acima, talvez, o desejo de vencer, etc. Isso é um exemplo mais pueril. Mas fala na família. Se a família não estiver vibrando no mesmo lugar, se um quiser ir fazer uma coisa, outro quiser fazer outra coisa, outro quiser fazer outra, se sentirem verdadeiros estranhos, não vai funcionar. Vai sofrer. E esse sofrimento vai produzir outras colheitas, né? O nosso dia a dia é semear e colher. Todo dia a gente colhe, todo dia a gente semeia. Isso é uma doce realidade, poética, né? Todo dia a gente semeia, todo dia a gente colhe. Às vezes a gente colhe do dia anterior, às vezes a gente colhe do mês anterior, às vezes a gente colhe da vida anterior. E a gente semeia para o dia seguinte, a gente semeia para o mês seguinte, a gente semeia para a vida seguinte. É o tempo todo isso. E se isso estiver presente na nossa consciência, facilita. Se não estiver presente na nossa consciência, estaremos à mercê das ondas, à mercê das correntes. Briguei com fulano, fiz as pazes com fulano. Briguei com Beltrano, fiz as pazes com Beltrano. Passou a vida fazendo o quê? Brigando. Adiantou alguma coisa? Provavelmente adianta, nada se perde, né? Nada se perde. Mas perdeu chance? Perdeu chance. Não estamos mais em tempos de perder chance. Isso é uma outra dica. Não dá para perder chance reencarnatória mais. Não está voltando mais com passe livre. Não tem green light.
não tem visto mais liberado. Reencarnar tem sido cada vez mais um pré-requisito, tem pedido cada vez mais pré-requisitos para os espíritos reencarnantes. O planeta está perdido? O planeta está salvo. Está salvo. Mas para aqueles que se salvarem. Para aqueles que tiverem consciência do planeta em que eles querem viver. Morte não é punição. Morte é fenômeno biológico. Sofrimento é semeadura dolorosa, que vai produzir colheita dolorosa. E aí a gente vai todos os dias, todos os dias, todos os dias. As palavras erradas que a gente fala, as palavras boas que a gente fala. Os pensamentos egocêntricos, os pensamentos altruístas. E a gente vai seguir a vida assim. Nada é tão determinante. Afinal das contas tem um peso, uma avaliação. E aí cada um vai se encontrar num lugar. Vou passar para terminar de ler, tá, Joel? A identidade necessária à existência da simpatia perfeita apenas consiste na analogia dos pensamentos e sentimentos ou também na unidade, na uniformidade dos conhecimentos adquiridos? O Kardec era muito professor, né? Ele ia a fundo, né? Mas me explica direito isso aqui. Ou seja, se existe identidade entre os espíritos de simpatia perfeita, e se isso está presente nos pensamentos e sentimentos ou também na quantidade de conhecimento que cada um tem? Eu acho que ele está falando aqui mais de casamento, né? E os espíritos respondem rapidamente, na igualdade dos graus de elevação. E grau de elevação, novamente, não é você subir no elevador, né? É você vivenciar melhor a experiência na Terra, talvez vivenciar com conhecimentos divinos a experiência da Terra. Tem quem vivencie mais, tem quem vivencie menos. Tem quem vivencie sem dor, tem quem vivencie com dor. E a inteligência divina vai levando. Só que o rolar dos acontecimentos faz com que exista, no processo evolutivo de um planeta, a necessidade de que os seus habitantes também evoluam. Não dá para a gente ficar regurgitando no mesmo lugar. E aí, não chegou a determinado grau de elevação, não consegue conviver com ninguém, não consegue casar, odeia todo mundo, só pensa em matar. Vai voltar? Provavelmente não. Provavelmente não. Esse próximo século é todo sobre isso, tá, gente? Todo sobre isso. Isso já foi dito e redito e tridito. Não volta se não tiver condições mínimas mais. Ai, mas essa gente que matou, que destruiu, o que acontece com eles? Gente, na casa do meu pai há muitas moradas, não existem muitas moradas? Quantidade de veículo espiritual que tem sido preenchido, né, lotado com espíritos dos umbrais profundos, primeiramente, e sido levado embora do planeta, tem sido muitos. A primeira vez que a gente viu um aqui foi um trem que não tinha fim, que subia em espiral e ia embora. Foi 2004 ou 2005, eu tenho que achar nas psicografias. Eu estava olhando as mensagens psicográficas, 2004 ou 2005. Era um veículo de transporte levando embora irmãos e irmãs que não vão poder mais viver aqui na Terra. É sério. Todos ouviram que ele perguntou se isso tem a ver com a diminuição da família. Celso, eu não sei, porque para cada encarnado tem 6 vezes mais desencarnados. Então a gente está falando aí de 7 vezes 6, está falando de uns 60 bilhões de espíritos no planeta. Talvez a diminuição da família seja conscientemente uma maneira de... Já que tu não consegue organizar 10, tenta organizar 3, amigo. Tenta conviver bem em 4. Já que tu não consegue conviver bem em 14, tenta conviver bem... E também porque as reencarnações eram muito mais compulsórias, né? Ó, vai ter outro filho ali, vem, mais um, mais outro filho ali, vem, vamos viver. Família aproveitando a oportunidade para viver. Só que essas oportunidades elas vão escasseando conforme os graus de elevação. Se você pegar uma família de 10 pessoas, não é uma família de 10 pessoas uniforme, né? Você vai ter uma família de 10 pessoas que se convivem e se ajudam. Então, talvez, eu não sei quais são os planos de Jesus para o planeta de fato, mas 60 bilhões não vão reencarnar e nem 60 bilhões vão ficar no planeta. E os que forem ficando, certamente, vão herdar a tal Terra Nova. Está lá nas Escrituras. A última.
podem tornar-se de futuros simpáticos espíritos que presentemente não o são? Nossos desafetos, todos o serão. Um espírito que hoje está numa esfera inferior ascenderá, aperfeiçoando-se a que se acha tal outro espírito. E ainda mais depressa se dará ao encontro dos dois, se o mais elevado, por suportar mal as provas a que esteja submetido, permanecer estacionário. Por suportar mal... é isso mesmo. E ainda mais depressa se dará ao encontro dos dois, se o mais elevado, por suportar mal as provas a que esteja submetido, permanecer estacionário. Pode deixar de ser simpáticos um ao outro, dois espíritos que já o sejam? Certamente, se um deles for preguiçoso. Enfim, depois o Kardec tem um apêndice que eu não vou ler por causa do horário, mas é a parte 2 do capítulo 6, o capítulo 6 da parte 2. Essa é a pergunta 303, sobre antipatias e simpatias dos espíritos e metades eternas. Então, quando a gente fala assim, não fui com a cara da fulana, às vezes não é inimigo de outra vida não, gente. Às vezes é a nossa sintonia que está completamente errada. Adorei aquela pessoa de cara. Às vezes pode ser um reencontro espiritual, é muito provável que seja. Mas pode ser também porque você está aberto para abrigar no seu querer todas as pessoas. Você está ali olhando para o mundo de maneira indulgente. Olhar para o mundo de maneira indulgente não é simples. Indulgente, não julgando, né? Nós julgamos e condenamos o tempo todo, infelizmente, ainda. Talvez vencer os tribunais inquisitoriais que existem dentro de nós, talvez seja um passinho desses tempos em que a gente vive. Talvez. Foi muito talvez hoje, viu, Maria? Mas talvez a gente possa refletir, relembrar, repensar da importância de quanto a gente tem que buscar esses conhecimentos espirituais para que eles possam nos ajudar a viver. Isso, com certeza, ainda talvez, com certeza é algo que vale a pena, que não se perde em nenhum momento da nossa história. Valeu, gente. Eu ia falar, agora vou passar para tu. Terminar, né? Então apaga aí, Marcelo, bota a musiquinha para a gente fazer. Nem dei